Já passou pela sua cabeça no qual você seria o protagonista de uma história de superação em que você enfrentaria ambientes hostis, lutaria contra a natureza e contra si mesmo? A gente pode conseguir. Será que isso já passou pela sua cabeça? A sobrevivência está registrada em nosso DNA. Herdamos isso de nossos antepassados. E é por esse motivo que hoje nós vamos falar sobre a história de Steve Hallahan e Terry Jo Dupperalt. Eu sou o Gustavo e sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Steve Hallahan. A história se inicia com o sonho de Steve em participar de corridas de barco no mundo afora. Steve era formado em filosofia e também era formado em arquitetura naval. Por ser formado em arquitetura naval, ele constrói seu próprio barco. Esse barco se chamava Napoleão Solo. Steve vai em direção à Inglaterra e também ele passa pela Espanha, no qual ele iria fazer uma corrida na Espanha, porém ele simplesmente desistiu. Nesse progresso, Steve tem seu barco danificado. Ele teve que parar e consertar o seu barco. Continuando a viagem, Steve vai até Portugal e de Portugal ele decide ir até as Ilhas Canárias. No dia 29 de janeiro de 1982, Steve sai das Ilhas Canárias e vai em direção a Antígua, que fica na Guatemala. Nesse percurso, ele é surpreendido por uma tempestade em alto mar. 7 dias depois, uma baleia ataca seu barco. Olha como o cara é azarado, mano. Após uma baleia atacar o seu barco, Steve percebe que entra muita água nele. Então ele consegue reunir vários itens e entre esses itens eram uma jangada salva-vidas inflamável, um saco de dormir, Um kit de emergência, comida, mapas de navegação, uma pequena lança. Uma hora depois... e um material de sobrevivência. Após esses itens acabarem, Steve tem que se adaptar ao meio que ele está. Então Steve começa a se alimentar de pequenas aves e também de peixes. Bom, ele só consegue, infelizmente, tomar meio litro de água por dia. Olha, é muito pouco. Realmente. Steve usava IPRB, que era o rádio indicador de posição e de emergência. Também usava alguns sinalizadores, porém nada o ajudou no seu resgate. Para manter sua cabeça ocupada, Steve fazia alguns exercícios físicos, também fazia reparos no seu barco e priorizava problemas. Também ele fazia algumas melhoras nos seus mecanismos que ele desenvolveu de coleta de água e também de comida. O miserável é um gênio! Ele ficou 76 dias em mar aberto, 1.800 milhas náuticas e em torno de 3.300 quilômetros. Perdeu muito peso e também teve vários machucados. Ele disse que se ele tivesse seguido a direção do vento, ele teria diminuído de 1.800 milhas náuticas para 450 milhas náuticas. Ou seja, não seria mais 76 dias em mar aberto que ele ia ficar. Ele ia ficar 25 dias em mar aberto. Meu Deus. É tipo... Caramba, mano. Olha, o cara era arquiteto naval e errou. Imagine eu, velho. Eu estaria ferrado em alto mar. Não. Depois de 76 dias em alto mar, Steve é encontrado em uma praia, graças a um ecossistema que se formou debaixo da sua jangada por micro-organismos, que os peixes eram atraídos por esses micro-organismos. E como era um período de pesca, os pescadores eram atraídos pelos peixes. Então eles conseguiram achar Steve. E nesse ambiente também tinha os tubarões que eram atraídos pelos peixes. Então, tipo, meio que virou um ciclo da morte pra Steve. Porque no final tinha um tubarão que queria... Na verdade não queria nada com o Steve, mas o Steve tá ali, né? Então, tipo... Opa, cara, tem a comida aqui, mas também tem a sobremesa, então, tá de boa. Nesse período de 76 dias em alto mar, Steve enfrentou tubarões, furo na sua jangada, deterioração dos seus equipamentos, deficiência física e também ele enfrentou estresse mental. Bom, ele não ficou toda a parte do seu tempo
se recuperando no hospital. Ele preferiu ir até as Índias Ocidentais e ficar pedalando com seu barco em meio àquele oceano. Apreciando a vista. Não, eu não vou nem comentar, né? Steve descreve sua história em somente uma frase: uma visão do céu a partir de um assento no inferno. Hoje em dia, Steve ainda gosta muito do mar, e ele descreve o mar como sendo o maior deserto do mundo. Atualmente, Steve ainda pratica suas viagens em alto mar, com 2 tripulantes no mínimo. O cara é louco, e ele ainda por cima registrou, né, sua história no seu próprio livro, e também foi registrada em um episódio de uma série que se chama Extreme Survivor. Pelo especialista em sobrevivência, né, e apresentador dessa série, Ray Mears. E o nome, né, do título desse episódio se chamava Eu Não Deveria Estar Vivo, 76 Dias à Deriva. Esse era o nome desse episódio. Até se vocês quiserem achar no YouTube, eu acho que tem até essa série no YouTube, né? E esse episódio que era para o Steve. E o engraçado de tudo isso era que esse apresentador, né, que fez, né, essa homenagem a ele, foi porque o livro que salvou o Steve era desse apresentador. Foi ele que fez o livro de como você sobreviver em alto mar. Terry Jo Dupperal. Terry é uma menininha de 11 anos que viu o seu irmão e seus pais sendo assassinados pelo capitão da embarcação. Sem alternativas, ela se joga em mar aberto para sobreviver. A história se inicia... Então, galera, desculpa interromper vocês, mas eu só vi realmente agora que a câmera bugou, agora na edição, né? Então, eu espero que vocês entendam. Foi sem querer, na verdade eu nem percebi na hora que eu tava gravando, né? Então, somente na edição que eu consegui perceber. Desculpa todo mundo aí, na verdade ela bugou, nem sei o que aconteceu. Eu vou tentar evitar isso pros próximos vídeos, beleza? Então continue com o vídeo e desculpe mesmo. Com seu pai, Arthur Dupperal, que tem uma ideia de viajar pelo mundo e conhecer novos lugares com a sua família em um barco. Arthur, ele é um grande empresário, então é ele que vai bancar toda essa história. Ele tem uma esposa chamada Jean e também ele tem 3 filhos, no qual o mais velho se chama Brian, que tem 14 anos. Depois vem a Terry, que ela tem 11 anos, que é a personagem principal dessa história. E também tem a René, que tem 7 anos. Porém, era inverno em Wisconsin. Então ele se dirigia às Bahamas, a bordo de um veleiro que se chamava Blue Belly, com sua família. Julian Harvey era o capitão dessa embarcação. Ele foi contratado por Arthur. Bom, esse Julian, ele era um ex-piloto das forças aéreas e também era um marinheiro de ponta. Passaram por diversos lugares, pela corrente de Golfo, passando entre a Flórida e Bahamas, as ilhas de Bimini e Sand Point, que era o extremo sudoeste da ilha de Abaco. Dani era a mulher do capitão, montou essa embarcação. Nesse dia, Terry foi dormir mais cedo. Ela tinha uma barraca pequena que ficava debaixo do convés, na parte traseira do barco. Os irmãos de Terry, os pais, foram dormir no convés da cabine. Terry acorda desesperada lá por meia-noite, no qual ela ouve o seu irmão gritando: "Socorro, pai, socorro!" Então, logo em seguida, ela começa a ouvir vários passos, como se tivesse pessoas correndo, desesperadas. Então, do nada, o silêncio tomou conta do ambiente. No segundo dia, um pequeno avião vermelho sobrevoou em círculos o lugar onde que Terry poderia estar, mas não encontrou ela. Terry acorda desesperada, entra em um estado de choque. Então ela se acalma. Depois de 5 minutos, ela sai da sua cama barraca para tentar investigar o que está acontecendo. Terry, ela foi em direção ao camarote, que servia como uma espécie de dormitório naquele momento. Então ela viu seus pais e seus irmãos deitados. Ela foi até atrás da cabine e viu também que tinha uma grande poça de sangue e tinha um objeto ali. Esse objeto, ela percebeu que era pontiagudo e poderia ser uma faca. Então o capitão apareceu naquele momento, empurrou ela a escada abaixo. Ela se levantou e foi correndo em direção à sua barraca. Quando ela chegou debaixo do barco, ela viu que estava tomado pela água. Então ela percebeu que o barco estava afundando. Então o capitão, ele desceu
com o seu rifle e olhou para ela na porta. Ele desistiu daquela ação e subiu até o convés. Logo em seguida, ela também subiu até o convés. Ao chegar lá, ela percebe que o capitão não estava lá. Ela vê um barco salva-vidas de borracha. Então, o capitão aparece atrás dela e fala assim para ela: Pegue esse barco e saia daqui agora. Julian estava perturbado por ter matado todas aquelas pessoas e se arrependeu amargamente por aquela decisão que ele tomou. Então ele foi correndo em direção ao barco que Terry estava, mas graças a Deus ela conseguiu escapar. Foi nessa aventura em alto mar. Terry saiu nessa aventura sem pegar nenhuma comida e nenhuma bebida, e a roupa que ela usava não iria proteger ela do frio da noite. Fazia muito calor naquele dia que ela ia ser resgatada, então ela estava queimada, com os músculos doloridos, com os lábios inchados e também muito fraca. Como ela estava muito fraca, antes dela ser resgatada, ela caiu inconsciente. Porém, ela conseguiu ver uma grande sombra se aproximando do barco dela, né? E também ela viu cabeças e pessoas acenando para ela. O capitão ele foi encontrado em um bote salva-vidas de madeira pelos policiais. Ele não sabia que Terry ainda estava viva. Ele achou que ela estaria já morta por algum animal aquático. Poderia ser um tubarão, ou uma orca, ou até mesmo uma baleia. Ele disse à polícia que a sua esposa e os Dupperolds, que eram, a família de Terry, foram golpeados pelo mastro do barco. No momento do incêndio, Julian, ele disse aos policiais, ele ficou nas laterais do barco e jogou o bote salva-vidas junto com uma balsa para tentar ajudar todo mundo a se salvar. Então ele se jogou em alto mar, mas quando ele percebeu, o fogo já tinha tomado conta de todo o barco e todos morreram, somente ele teria sido salvo. E você é um filho da... Enquanto o capitão se recuperava no hospital, ele recebeu uma notícia em um rádio que estava do lado da sua cama que Terry Joe havia sobrevivido àquela catástrofe. Se fudeu, o problema é seu. No outro dia, os policiais foram até o hospital onde o capitão estava se recuperando para saber o porquê ele mentiu e como Terry teria sobrevivido àquela catástrofe. Ao chegar no quarto onde o capitão estava se recuperando, eles viram ele deitado e todo ensanguentado. Logo, eles perceberam que foi um suicídio. A história de Terry foi registrada em seu livro 50 anos após aquele acontecimento. Se chamava Alone, Orphaned on the Ocean. Iraq mark the mid from behind. Não sou muito bem no inglês. Realmente. Mas ele significa sozinho, órfão no oceano. Para arquivar esse crime, os policiais criaram uma teoria, no qual Julian, que é o capitão da embarcação, ele teria planejado esse crime, ou uma semana ou um dia antes. Mas o fato que não muda é que ele queria matar sua mulher, por causa que ela tinha um dinheiro que era do seguro de vida dela. Então, como ele estava em alto mar, eles pensaram, ele ia matar então a mulher dele, ia jogar no mar os peixes, sei lá, tubarão, sei lá, ia comer ela, não ia ter vestígio e ele estaria no bem bom. Porém, a família Dupperalt, eles estavam naquela embarcação, que ele foi contratado, então eles viram, ou todos ou algum dos integrantes viram ele matando a sua esposa. E então, como ele ficou naquela cena que estava matando a esposa dele e os caras viram e talvez tentaram ajudar para ele não matar ela, tentaram ungir ela, ele teve que matar todo mundo. Então, essa foi a conclusão que os policiais tiveram. Depois de 57 anos daquele crime, ainda Terry se pergunta todos os dias o porquê Julian, que é o capitão daquela embarcação, o porquê ele deixou ela viver, porque ele não matou ela. Então galera, chegamos a mais um final de vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja uma qualidade boa. Eu mudei totalmente o conteúdo. O canal tá passando por uma mudança dos 3 vídeos que eu os 2 primeiros que foi eu e o Breno que postamos. E agora eu estou iniciando o canal solo por enquanto, porque o Breno ele não vai voltar com o canal ainda, porque ele está tendo dificuldades, então não tem como eu ter contato com ele agora, nesse momento. A gente conversa tudo e tal, mas não tem como ele também ter contato com o canal também, tá meio que complicado, beleza? Então,
Quem é novo aí, se inscreva, não se esqueça, deixe seu comentário, um vídeo que você quer que eu faça, um vídeo especial, um vídeo que está bombando, tudo que está bombando, você quer que eu faça um vídeo? Comente aí embaixo. Valeu, galera. E, como de sempre, valeu, falou e...